Então o apóstolo Paulo aqui agora, ele está falando que a nossa consagração, o que nós temos que oferecer a Deus agora é o nosso corpo. Olha que coisa interessante, porque no capítulo 12 ele está falando assim: não rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereceis vossos corpos, consagrai o corpo de vocês. E aí, no versículo, no capítulo 6, verso 13, ele fala para não oferecer ao pecado. No capítulo 12, ele fala que nós temos que oferecer a Deus. Então, de alguma maneira, ele está falando que a nossa consagração, ela tem que ser não somente daquilo que a gente tem, mas daquilo que a gente é. Porque ele está falando, oferecei os vossos membros. O que ele está falando de oferecer vossos membros? Ele está falando de oferecer tudo em nós, a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos braços. E quando ele fala de oferecer tudo, ele está falando que não somente quem nós somos também, mas tudo aquilo que temos. Então ele está falando assim, vocês agora têm que oferecer tudo a Deus, consagrar tudo que vocês têm a Deus. Aí, o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem tão interessante, que ele fala assim, porque antes, vocês usavam de uma intensidade muito grande para oferecer quem vocês eram ao pecado. Olha o segredo que ele está dando aqui agora. Olha o que ele está falando aqui, versículo 19. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, agora, assim oferecei vossos membros para servirem a justiça para a santificação. O que ele está falando aqui agora? Que maneira que a gente usa para poder consagrar a Deus quem nós somos? Ele está falando de que quando a gente era do mundo, que a gente vivia sem essa percepção do Espírito Santo em nós, que a gente não tinha essa convicção, essa certeza de que o Cristo nos libertou, nos deu vida eterna e mudou a nossa história, a gente vivia debaixo do pecado. E viver debaixo do pecado é viver debaixo da ira de Deus. E o interessante é que o apóstolo Paulo, falando no capítulo 1, a partir do verso 24, ele fala assim: Deus entregou os homens as suas paixões e as suas concupiscências. O que ele está falando? Que a ira de Deus se revela no homem, porque o homem agora está entregue a si mesmo. E muitas vezes a gente pensa o seguinte: peraí, a ira de Deus agora vai vir sobre a minha casa, Deus vai me mandar uma doença, Deus vai me mandar um castigo, Deus vai me mandar um raio, Deus vai me fulminar. Nada disso. A manifestação da ira de Deus sobre o homem é porque Deus abandonou o homem e largou o homem para viver segundo as suas paixões e as suas concupiscências, os seus desejos, as suas vontades, que fazia o quê? O homem distanciar de Deus, por causa do quê? Do que ele queria, que era o contrário à vontade de Deus, que era o contrário àquilo que Deus havia proposto para a humanidade e para o homem. Então o homem agora está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque ele está entregue aos seus desejos, às suas vontades, que são maldosas. E aí a gente pensa assim, que a ira de Deus é uma intervenção de Deus para poder nos castigar. E na verdade, a ira de Deus é Deus não intervindo na vida do homem, deixando o homem o quê? Sozinho.